nesse momento eu já estou liberado para encolher ou receber o dízimo e as ofertas. Eu só tenho um testemunho para me dar rapidinho antes da próxima parte. Quando a Andrea tinha 5 anos, ela chorava muito para não cantar, né? Ela ficava muito nervosa, ela ficava com uma crise assim, que dava vontade até dela ir no banheiro assim, de fazer número 1, né? Então ela ficava muito nervosa, aí eu dizia assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Filha, mas tem que cantar assim mesmo. Aí veio uma pessoa e disse assim, você consegue? Falava para minha filha, né, uma pessoa muito sábia, disse assim, você consegue, você vai conseguir. Aí a Andrea, hoje em dia, toda hora se chama, aqui minha filha, a Andrea, se chamar para cantar, toda hora ela quer cantar, para a honra e glória de Deus. O Pietro, ele canta no coral, né, no coralzinho da igreja. Mas uma vez, eu coloquei ele para cantar solo, e ele errou a música do começo ao fim, ele disse, mãe, eu não vou mais cantar, eu não quero mais cantar. E por que a senhora não canta? Ele falou assim, mesmo
Aí eu disse, é mesmo, por que eu não canto? Né? Eu mesma me perguntei. Eu sou esposa de cantor, mas eu não sou cantora. Mas hoje, Liliane, que foi a pessoa que falou para minha filha, ajudou minha filha, hoje também me ajudou. Ela me desafiou. Eu estou me tremendo, gente, mas para a honra e glória do nosso Deus, hoje eu vou louvar o nosso Deus. Viu, Pietro? Amém. Você consegue. Você consegue. Vem, Jesus, cura meu interior, sara minha mente, limpa o meu coração. Vem, Jesus, cura meu interior, sara minha mente, limpa o meu coração. Se eu não tiver o teu amor pulsando em mim, se eu não me esvaziar de ti, só posso ilusão, enfim, clamando estou. Vem respirar em meu lugar. Sou nada, nada, sou sem ti. Vem viver em mim, Senhor. Vem viver em mim. Vem, Jesus, cura meu interior, sara minha mente, limpa o meu coração. Se eu não tiver o teu amor pulsando em mim, se eu não me esvaziar de mim, só posso ilusão, enfim, clamando estou.
Amém? Deus seja honrado e glorificado. Bom, neste momento eu tive que anotar aqui porque a pessoa é potência. O currículo dessa pessoa é muito grande, gente, então eu tive que anotar tudo aqui. Aqui conosco está a nossa amiga Leidiane Passinho. Pode ficar em pé, irmã, por favor. Quando fala assim, Leidiane Passinho, alguém lembra de alguma coisa? Marlon Passinho, gente. Nada mais, nada menos. Ela é esposa do Marlon Passinho. Quem é Marlon Passinho? Ele é o departamental do Ministério Jovem do Campo da Minem. Então, a nossa irmã Leidiane Passinho, ela é neuropsicopedagoga. Eu consegui? Ela é isso tudo, gente. Então, com ela, neste momento, a palavra. Seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, tá? Muito bem. Bom dia, gente. Bom dia. Feliz sábado. Muito bonita a igreja. Bonita de se ver, toda repleta, né, Andréia? Agradeço o convite da igreja, na pessoa da irmã Andréia, que me fez esse contato. Eu sou uma pessoa que estou sempre na ativa, sempre realizando palestras, fazendo pregações, ministrações, enfim. Ela citou o nome do meu esposo, Marlon Passinho, então departamental do Ministério Jovem. Inclusive, irmãos, o pastor Passinho nesse momento está em Belém, no FAAMA, com um grupo de coordenadores, tá, do Ministério Jovem, do Sistema de Gerenciamento, o pessoal da mídia, todos em treinamento. Amanhã está indo para lá para compor o treinamento que vai dar continuidade até segunda-feira. A equipe do Um Ano em Missão, que nós chamamos de OIM, quem já ouviu falar? OIM, que é o projeto de Um Ano em Missão para os jovens. Nós selecionamos 10 jovens da área, de toda a área da Minem, para estar participando. Eles foram selecionados. Ontem foi realizado o culto destes jovens e amanhã eles estão descendo também para a FAAMA, se juntar lá com os coordenadores, para serem treinados, para então servir a Deus durante todo o ano de 2026. Amém. E logo depois está indo a última parte, de segunda até quarta-feira. Então o pastor Passinho estará lá nessa missão, neste treinamento, também já colocando ali os detalhes do Acampijá, que não se chama mais Acampijá, tá bom, gente? Se chama agora Maranata Norte. Já ouviu falar? Vocês estão se preparando para o Maranata Norte? Deixa eu perguntar, vocês querem ficar aqui ou quer descer? Fica à vontade, tá bom? Eu não estava esquecendo. Pois então, agora não se chama mais Acampijá, gente. Nós vamos viver agora o Maranata Norte. Então, os pastores departamental de todo o campo da União Norte também até quarta-feira já estão se organizando para isso, tá? Então, assim, é uma missão, é um trabalho bem grande com a juventude, mas Deus tem honrado e glorificado através dos pastores o nome dele, tá bom? Para a honra e glória dele. Então, os jovens aí, vamos nos animar para participar, tá bom? A igreja está de parabéns em realizar essa temática aqui que é tão importante, né? Que é o Janeiro Branco. Hoje é o último dia de janeiro, não é mesmo? E nós estamos encerrando essa ênfase. Lembrando que essa ênfase, ela deve perpetuar durante todo o ano, não é mesmo? Mas foi destacado um mês justamente para se voltar mais para essa conscientização, para que as pessoas possam estar mais informadas, para que o assunto não seja um tabu, e sim algo mais livre, mais acessível para todas as idades, tá bom? Então a igreja está de parabéns por esse lindo movimento, as demais igrejas também estão de parabéns, inclusive eu recebi vários convites para estar na igreja. A irmã André já havia me comunicado antes e eu ficava só assim, infelizmente eu não vou poder, já estou no compromisso com a igreja de São Raimundo. E a gente, de vez em quando, está se topando ali, né? Para quem não sabe, eu trabalho na Escola Adventista da Cidade Operária, tá bom? E aí, de vez em quando, eu encontro a irmã André pelo caminho. Gente, essa temática de Janeiro Branco, eu gosto muito dessa imagem aqui, ó, do cérebro. Desde 2021, quando eu realizei a minha pós-graduação de neuropsicopedagogia, tá bom? A neuropsicopedagogia é uma área
que integra psicologia, educação e comportamento, tá? Então, a neuropsicopedagogia, ela desenvolve várias técnicas que vai ajudar em reabilitação. Não vou me ater muito a essa temática, mas essa imagem me chama muita atenção e por ela estar aqui, de vez em quando eu vou me referir a ela, tá bom? Para falar com vocês em relação à saúde mental, que é algo muito importante. Gente, se a gente acessar as redes sociais hoje, nós somos bombardeados, às vezes, por várias notícias, né? Pessoa que está sofrendo por alguma situação mental, pessoas que tiraram a própria vida. O que está acontecendo? O que está acontecendo com o ser humano? Por que o ser humano já não encontra um equilíbrio? Por que o ser humano adoece mentalmente? Por que o ser humano não consegue equilibrar os seus pensamentos? Na verdade, essa questão da saúde mental, ela envolve muita coisa, tá? Ela envolve desde a minha situação biológica, tá? Uma coisa que passa de geração para geração, desde questões fisiológicas, desde questões ambientais, né? O ambiente que você vive, enfim, N situações, N fatores contribuem para que eu tenha uma mente tranquila, saudável, até mesmo a alimentação, tá bom? Eu vou tentar aqui abranger um todo, para que a gente consiga entender o que é saúde mental. Como que eu posso ter uma saúde mental equilibrada? De que depende para que eu tenha uma saúde mental equilibrada? Mas para isso, eu quero também falar sobre saúde mental à luz da palavra de Deus, à luz maior. Porque antes de cientistas, médicos, pesquisadores falarem alguma coisa em relação à saúde mental, eu confesso para você que depois de acessar muitos estudos científicos, a base deles está aqui. Muitos nem sabem, mas a base deles está aqui. E eu gostaria já de pedir que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de 3 João. E eu quero mostrar para vocês que no livro de 3 João, a palavra de Deus, ela mostra que Deus, ele tem um desejo para a sua vida. Ele tem um desejo para todos os irmãos aqui da igreja de Jardim São Raimundo. Ele tem um desejo para mim e para você. E o desejo de Deus está aqui no livro de 3 João, no verso 2, tá? Ele não tem capítulo, é um verso pequeno. E antes de ler a palavra de Deus, eu quero fechar o olho e falar com Deus neste momento, pedindo a sua permissão. Oremos. Querido Pai, a tua palavra se encontra aberta nesta manhã de sábado. E nós queremos extrair dela o melhor para a nossa vida mental, para a nossa saúde mental. Porque nós sabemos que tu és o Criador do nosso corpo, conhece todas as áreas porque tu mesmo criaste. Portanto, permita-nos acessar informações importantíssimas para que podemos cuidar muito mais e melhor da nossa saúde mental, em nome de Jesus. Amém. Queridos, 3 João, no verso 3, no verso 2, olha só o que diz a palavra de Deus. Amado, olha só como começa a Bíblia. Amado, oro para que você tenha boa saúde física, mental, espiritual, tá bom? Para que você tenha boa saúde e tudo te ocorra o quê? Bem. Assim como vai bem o quê? A sua alma. Esse verso descreve que Deus, ele tem um desejo para que você vá bem em todos os aspectos da sua vida. Na saúde física, mental, espiritual, emocional. Se Deus criou o nosso corpo, ele é conhecedor de todas as áreas, todas as terminações nervosas que nós temos no nosso corpo. Ele consegue te orientar. É por isso que ele consegue dizer aqui que ele tem um desejo especial para mim e para você, que nós tenhamos saúde emocional e que nós tenhamos equilíbrio em nossa vida. Mas como então ter saúde mental? No mundo que nós vivemos hoje, onde nós somos bombardeados com tantos fatores estressores. Se a gente for pontuar os fatores estressores, se a gente for fazer uma pesquisa
no site da Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, a gente vê ali que o Brasil, toda a população tem uma porcentagem muito grande de pessoas que estão sofrendo mentalmente, tá? Do mundo. E quando nós pegamos ali especificamente do Brasil, o país tem uma porcentagem de 9,5 bilhões de pessoas que sofrem, por causa da saúde mental, por questões mentais, transtornos, situações que envolvem emocional, psicológico, tá? Então, assim, o Brasil, ele está como o terceiro país mais doente mentalmente. Tá? E o que leva as pessoas a adoecer assim? Nós temos vários fatores que, se a gente for colocar, eu vou citar aqui alguns. Deixa eu fazer aqui uma pergunta para vocês. No seu âmbito de trabalho, no seu local de trabalho, é um fator estressor, sim ou não? Sim. A gente passa situação de estresse no trabalho? Sim. Dentro da sua casa, no seu lar, com seus familiares, tem situação estressora? Tem, sim. Tem muita. Todos os dias. Todos os dias, toda hora. Na igreja que você congrega, tem fatores estressores? Tem, sim. Tem, gente. Onde tem ser humano, nós necessitamos de equilíbrio aqui, ó. Então, onde nós atuamos? Até aqui, com quem nós convivemos, com quem nós estamos ali atuando, onde nós estamos participando, algo que estamos realizando, seja uma atividade para a igreja, seja para o trabalho, seja para uma ONG, seja para o que for. Nós iremos passar por situações estressoras, tá? Então, tem situações que é no trabalho, tem situações que é de relacionamento, tem situações que é da infância, né? A pessoa passou ali um tempo de vivência em um ambiente, né, que talvez exigia ali mais equilíbrio emocional e a pessoa não tinha, enfim. Uma situação abusiva, opressora, N situações, N fatores levam a pessoa a ter um desequilíbrio emocional. Mas o que acontece, o que é importante é a gente saber direitinho sobre esses fatores, porque através desses fatores nós temos também alguns sintomas que podem desencadear devido a esses fatores estressores. Se você for conversar, e você vai concordar comigo, se você for conversar com algumas pessoas durante a semana, no decorrer do dia, pessoas diferentes, observe que uma ou duas ou até mais delas vai relatar algo para você em relação à saúde mental. Ah, eu não estou bem, mulher ultimamente não tenho dormido. Gente, o que está acontecendo? Eu não consigo tirar o pensamento de tal coisa, de tal lugar, de tal pessoa, de tal situação. E aí por aí vai a lista, né? Então, quando nós conversamos com pessoas, a gente vê que as pessoas, elas estão carecidas de equilíbrio emocional. E aí é onde nós podemos saber como que nós podemos ter esse equilíbrio, tá? Eu vou acessar aqui alguns dos fatores estressores que eu já citei. Eu gostaria de citar um em 2015. Em 2015 eu conheci um irmão. Nós estávamos em um distrito, era um distrito bem distante, era no Pará. E ele estava saindo da cidade e indo para o interior, para a zona rural. Muito dentro mesmo. E aí a gente foi fazer um trabalho nessa zona rural e a gente conheceu esse irmão lá. E aí a gente perguntou, nossa, mas o que te fez largar tudo da cidade? Que ele morava numa cidade grande, Parauapebas. Tinha o seu trabalho fixo, ele era motorista. E aí a gente fez essa pergunta para ele, o que te fez largar tudo lá na cidade? A esposa estava assim quase aflita, porque ela não se via agora morar no interior, bem dentro mesmo. E ele disse assim, pastor, eu larguei tudo porque
o trânsito da cidade me causou um estresse grande. Eu tenho muito tempo que trabalho dirigindo ônibus e o trânsito tem me causado uma doença. E ultimamente eu não estou nada bem, já tive muitos surtos psicóticos de tanto desequilíbrio por questão do estresse. Nossa! E de fato este irmão ele mudou e passou a viver no campo. No campo, uma vida mais tranquila, um lugar mais calmo, comprou terras, estava investindo agora em bois e agora ele estava deixando de lado a profissão. Tá? Então, um dos fatores estressores que causou essa doença neste irmão foi o trânsito. Você pode pensar assim, nossa, uma coisa simples, o trânsito, nada disso. Todos aqui que são motoristas sabem, não é mesmo? Quando você está no trânsito, às vezes passa um perrengue grande. Então, o que acontece? Quando a pessoa passa por um fator estressor como este, como vários outros, né, que não envolve só a questão do trânsito, envolve ambiente de trabalho, ambiente familiar, medicamentos, dificuldades financeiras, perda de um parente, não é mesmo? Autoestima, insegurança, dificuldade no relacionamento, enfim, são N fatores. Aí começa a aparecer os sintomas. Sintomas como irritabilidade e agressividade. Você já se pegou ali irritado em um dia que não foi nada bem no seu trabalho e aí você chega em casa, qualquer coisinha assim já se torna ali um furacão e você começa a ficar irritado, começa a ter aquela sensação de angústia. Se isso acontecer frequentemente, o estresse ele está de uma forma muito elevada. Não só irritabilidade, como agressividade, ansiedade, desânimo, insônia, falta de concentração, sensação de angústia, tristeza, dor de cabeça, tonturas, problemas digestivos, quedas de cabelo, baixa imunidade. Olha só os sintomas que acontecem quando uma pessoa está simplesmente com uma elevação de cortisol. Vou falar aqui os termos científicos, mas não se assuste não. Tudo isso que nós passamos, o que acontece no corpo? O que acontece aqui com o meu cérebro? O meu cérebro, ele começa a produzir os hormônios que é para ajudar ou para destruir. Você sabia disso? E os mesmos que ajudam é os mesmos que destroem? Pois é. O seu cérebro, quando você está em uma atividade prazerosa, ele libera dopamina. O que é a dopamina? É o neurotransmissor, ou o hormônio, podemos dizer, que vai percorrer o seu corpo, vai alimentar o seu corpo, trazendo uma sensação de tranquilidade, de bem-estar, de alegria, de motivação. É a dopamina. Mas o seu cérebro, ele é inteligente, porque quem criou foi Deus, amém? Então ele libera na quantidade certa, de uma forma moderada. Essa mesma dopamina, quando você faz o uso, por exemplo, de telas, em exceção, ele começa a ser estimulado, superestimulado, porque a tela, ela superestimula o cérebro. Então ele já vai ser liberado, não de forma moderada, porque ele está sendo estimulado pela luz branca, tá? Ou a luz azul. Então ele vai liberar de uma forma desordenada, principalmente se você for exposto a telas por um longo período, de uma forma exacerbada. Assim também é com medicação, assim também é com uma atividade como pornografia, tá? A pornografia ela vai liberar essa mesma sensação, porém de uma forma exagerada. E de uma forma exagerada, seu cérebro pede mais, pede mais, pede mais, e é o que chamamos de vício. Entendeu? Então, o cérebro, ele libera esses hormônios que é para fazer bem ao nosso corpo. Quando nós somos expostos a esses fatores estressores, o nosso corpo começa a descrever todos esses sintomas. E se esses sintomas aparecem no seu corpo de uma forma exagerada, é porque o cortisol, que é um outro hormônio, está sendo estimulado de uma forma exagerada, está sendo liberado de uma forma exagerada e o seu corpo está sentindo ali as dificuldades, como insônia, né? Uma lerdeza, uma confusão mental, você começa a se atrapalhar em tudo, não sabe mais nem contar dinheiro. Você não sabe mais, quando lê não entende mais nem a Bíblia. Gente,
Equilíbrio mental, olha o que eu falei para vocês. Quando os cientistas vieram falar alguma coisa, a palavra de Deus, ela já falava sobre isso. Então, queridos, todas essas sensações aqui, ó, dor de cabeça, problemas digestivos, problemas com a halitose, problemas relacionados com a pele, dores crônicas, alteração na libido, apetite, tensão muscular, N outros sintomas que surgem na nossa vida é por causa de um desequilíbrio desses hormônios ou o nosso desequilíbrio mental, ou seja, uma elevação de cortisol, tá? Que é o hormônio do estresse, e aí acaba nos adoecendo. Meu Deus, irmã Leidiane, como é que a gente faz com isso? Nossa, eu tenho muita coisa aqui para passar para vocês. Deixa eu olhar aqui para a hora. 11h07. Estamos na hora, né? Deixa eu falar aqui para vocês uma coisa. Primeiro, priorizando a palavra de Deus. Depois a gente vai para outras coisas. A nossa igreja, ela é tão perfeita. A palavra de Deus é tão assertiva, que a igreja, como segue a palavra de Deus, a nossa igreja, ela tem umas motivações, ela tem compromissos, ela tem prioridades, que lança projetos maravilhosos para nós, pensando, sabe em quê? Em muitas outras coisas, mas também na saúde mental, tá? Ela pensa na nossa espiritualidade, sim, crescimento com Cristo, sim, mas ela também pensa na nossa saúde mental. Deixa eu falar para vocês sobre uma pesquisa que foi realizada há muito tempo atrás, vocês podem pesquisar depois, para mim não falar muito. Essa pesquisa foi realizada por uns estudantes de neuropsicólogos. E eles foram a um instituto onde umas pessoas estavam ali em reabilitação. E foi separado em 2 grupos, essas pessoas que estavam sendo reabilitadas. Um grupo teriam que fazer algumas atividades, como por exemplo, olha só as atividades, como por exemplo, ao acordar, essas pessoas teriam que fazer uma meditação, se ajoelhar, orar, fazer intercessão, olhar para o céu, levantar as mãos e fazer agradecimento. Hoje, mas esse povo estava num instituto de reabilitação e tal, problemas, sim, mas a pesquisa fez isso. E o outro grupo não ia realizar nada, ia seguir com as suas medicações e tal, mas não iriam fazer essas ações aqui. Ao final deste estudo, foi observado que o grupo que todos os dias tinha, agora eu vou resumir, tinha relacionamento com Deus, tinha uma comunhão com Deus ali sendo desenvolvido por meses. Esse grupo de pessoas, ao final dessa pesquisa, foi observado que eles tiveram uma melhora em até 80% mais rápido do que o outro grupo. Amém? Amém. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem poder para fazer o melhor na nossa vida. Amém? Amém. E se nós confiarmos, eu acredito que vocês já viram aí muitos vídeos de médicos tentando, não é nem tentando explicar, testemunhando muitas situações que ocorreram dentro de hospitais, que eles diziam assim, olha, à luz da ciência e da medicina, isso aqui não era para acontecer, mas aconteceu. Por quê? Porque Deus é maior, amém? Porque quando você desenvolve a confiança em Deus, tem algo que está trabalhando no seu corpo, que é isso aqui, tá? O cérebro, ele tem 2 hemisférios e ele também tem os córtex. Na frente, nós temos o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, a função dele é te direcionar para coisa assertiva, tá? É razão. E quando nós estamos emocionalmente perdidos, vamos dizer assim, desequilibrados, é porque há uma falha no córtex pré-frontal, tá? Essa pesquisa que foi feita, ela foi batizada com um nome, depois você pode pesquisar, com um nome muito importante chamado o ponto de Deus no cérebro. Olha só que importante, o ponto de Deus no cérebro. Eles batizaram essa pesquisa. Por quê? Porque descobriram que, no cérebro, nós temos um órgão muito pequeno, tá?
E esse órgão, quando você trabalha a gratidão, agradecimento, quando você olha para o céu, e também estudos atrelados à psicologia e à psicomotricidade, tá bom? Que é relacionado aos movimentos do nosso corpo. Quando nós nos movimentamos, também o seu cérebro está fazendo várias conexões. Quando eu estou articulando assim, é porque o meu cérebro está fazendo conexões neurais, mandando informações para o meu corpo fazer essa ação, tá bom? Então, o que é que eles observaram? Que quando nós juntamos as nossas mãos, olhamos para o céu e nós tecemos súplicas e gratidão a Deus, lá no seu cérebro, num núcleo chamado núcleo acumbente ou núcleo de accumbens, é esse ponto que ele é ativado. E ele libera os hormônios essenciais para você se sentir bem. Olha só que interessante. Olha só como que funciona o nosso cérebro. Olha só como a minha saúde emocional depende de muita coisa. E primeiramente, o meu relacionamento com Deus. Foi aí que eu entendi que o meu relacionamento com Deus importa para que eu tenha equilíbrio emocional. Vocês estão entendendo o quão profundo está sendo isso? Quer dizer que se eu manter o meu relacionamento com Deus, eu posso ter a minha saúde emocional equilibrada? Sim, irmãos. A ciência fala isso, atrelada à palavra de Deus. Deus foi quem criou o nosso corpo. E é o nosso cérebro que faz isso. Quem permitiu o nosso cérebro fazer isso foi Deus. Porque foi Ele quem criou o cérebro. Está entendendo? Os cientistas, eles foram estudando e vendo como que funcionam as coisas. Então, nós precisamos cuidar muito bem desse órgão importante que é o nosso cérebro. E a palavra de Deus e a igreja, quando entendeu isso, desenvolveu todas essas ferramentas. Nós temos a Bíblia para nós meditarmos. Nós temos a lição da escola sabatina. Nós temos as meditações desde o rol até o adulto. Nós temos o estudo de profecia, que são os livros de Ellen White. Nós temos os pesquisadores da igreja. Enfim, nós temos muita literatura para nos aproximarmos de Deus. E também nós temos muitos projetos da igreja, como a Asa e a Adra, que nos instiga ali a fazer o bem. E a pesquisa fala que quando nós fazemos o bem para outra pessoa, nós também nos sentimos bem. E é onde o seu cérebro vai ali liberando a substância que vai te fazer bem. Só me diga uma coisa, quando você consegue realizar algo bom para uma pessoa, como você se sente? Bem, não é mesmo? Feliz. Nossa, eu consegui montar uma cesta básica para família tal. Ao ver a felicidade dela, isso transmite para você. Você também se sente feliz. Aí eu consegui prestar socorro. Nossa, uma pessoa estava ali, quase morrendo, e eu consegui fazer os primeiros socorros. Você não se sente bem? Fazer o bem nos faz bem. Nos faz sentir bem, mas vamos para frente, tem muita coisa. Então, a primeira ferramenta que eu deixo para você é a prioridade. A palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de... E as outras coisas serão o quê? Acrescentadas. É isso do que nós estamos falando. Buscar primeiro o reino de Deus, colocar Deus em primeiro lugar. Aí você já ouviu gente falar assim: ah, mas é porque fulano de tal está morrendo de depressão, está sofrendo ali, é porque ele não tem Deus. Gente, por favor, aqui não tem mais tabu para isso. O janeiro branco é justamente para expulsar esse tabu, para justamente a gente não pensar assim. A pessoa está em desequilíbrio mental. O corpo dela não está reagindo mais. As substâncias que também modulam ali todo o corpo não estão sendo produzidas o suficiente. Tá tudo bem. A pessoa só precisa ser assistido, atendido. E uma das coisas que nos faz bem e também ajuda o próximo é você ter acolhimento. É acolher. Que tipo de acolhimento é esse? É a escuta atenta, tá? Escuta atenta. A escuta atenta é importante, porque ela não é aquela escuta que você vai lá, a irmã fala dos problemas dele e você vai acusar. Ai, mamãe, você foi fazer isso?
falou isso, essa não é escutativa. Nem falar assim, isso é frescura. Aí eu tenho uma amiga. Ah, é frescura, é mimimi. Não, está se fazendo, quer chamar atenção. Ela ouviu isso, né? E ela desanimou, não, que ela tem depressão. Ela disse, porque você não sabe o que eu faço. Gente, deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Nós temos responsabilidade do que nós falamos. As palavras que você profere, você tem responsabilidade. Nós não sabemos como está o próximo. Ah, mas eu convivo com ele. Você convive com ele, aparentemente. Você já ouviu falar da depressão silenciosa? A depressão silenciosa, querido, a pessoa não consegue se abrir. Nem para a pessoa que está mais próximo dela. Se não fosse um especialista bem capacitado para ajudá-lo. Então, assim, nós devemos ter muito cuidado com as palavras que nós proferimos. Porque pode atingir a pessoa assim, cheio. E você pensar e dizer assim, nossa, mas eu estou todo dia com ela, estou sorrindo com ela, mas você nem se deu conta de que a feriu. Então, tenhamos muito cuidado mesmo. Então, gente, o nosso cuidado de todos os dias, manter o nosso relacionamento com Deus, vai nos ajudar à próxima parte. A próxima parte que eu quero falar para vocês, isso aqui são algumas ferramentas, tá? Essa ferramenta que eu falo para vocês, que eu priorizo aqui a palavra de Deus e até mostrei para vocês que a Bíblia mostra e também a ciência mostra, ela está dentro de uma ferramenta que nós chamamos inteligência emocional e inteligência espiritual, que é a capacidade de você conseguir manter esse equilíbrio dentro de todas as atrocidades que acontecem na sua vida, tá bom? Então, para equilíbrio emocional, eu quero falar para vocês de parte dos 8 remédios naturais. Não vou falar dos 8 remédios naturais, mas eu quero falar para você de forma científica. Eu não quero só dizer assim, tu tem que beber água, tu tem que pegar um sol, tu tem que... Não, eu não vou falar de todos, porque nós não vamos ter tempo para isso, tá? São 11h18. Eu não quero atrasar o almoço de vocês. Mas de forma científica, eu quero mostrar para vocês, eu quero provar para vocês que os 8 remédios naturais que foi deixado por Deus são os essenciais para que a nossa vida seja saudável. E que nós precisamos realizar esse desejo de Deus, que é que nós tenhamos saúde. Porque não depende só de Deus. Deus, ele pode tudo? Pode. Mas eu, ao acreditar, eu também tenho que correr atrás. Tá bom? O primeiro que eu quero falar para vocês é sobre a vitamina D. É pegar sol? É. O sol é fonte de vitamina D, tenho certeza disso. Mas, se o seu corpo necessita de um pouco mais, tá aí a medicina para te ajudar. Sabe por quê? Porque um corpo com falta de vitamina D e vitamina B12, a pessoa está, às vezes, cansada, parece que roçou no quintal e não fez nadinha, mas acorda daquele jeito, cansada, exausta, confusão mental total, interpretação das coisas assim distorcida, a pessoa sente tontura, sente dor de cabeça, sente desconforto no intestino, N situações acontecem, palidez, toda hora a pessoa dá uma tontura, uma coisa, falta de apetite, N sintomas a pessoa sente só porque está com carência de vitamina D ou vitamina B12. Queridos, também sem a suplementação, o nosso corpo não funciona. O sol, ele é fonte de vitamina D, tá aí os 8 remédios naturais para a gente se fortalecer. Se o sol não resolver, também tem a suplementação, mas nós precisamos suplementar o nosso corpo. A vitamina B12 é essencial para ajustar a saúde emocional. Você sabia disso? Então você precisa checar. Mas eu estou sofrendo tanto, a minha situação emocional não está bem. Checa o seu corpo. Faça ali uma checagem para ver como estão as suas vitaminas. Se está em falta. Então, esse remédio natural, ele é importante. Se o seu corpo precisar, suplemente-o para que você não venha sentir esses sintomas, tá bom? Um outro remédio que os 8 remédios naturais traz e que é importante para o equilíbrio emocional: exercício físico.
O nosso corpo, irmãos, que foi feito por Deus, ele não foi feito para ficar parado, sedentário. Ele foi feito para estar em movimento. Mas que movimento? Eu não estou falando aqui para os irmãos ir para a academia, shapear, fazer, ficar fitness. Não é sobre isso que eu estou falando. Tá? Eu estou falando sobre uma atividade em que essa atividade vai ativar áreas mentais, que essas áreas mentais vão liberar as substâncias que o seu corpo está precisando. Tá bom? Então, quando nós estamos ativos fisicamente, o nosso emocional, ele automaticamente equilibra, porque no cérebro as mesmas áreas que funcionam ali, que são ativadas quando nós estamos fazendo exercício físico, é a mesma área quando eu estou tendo alguma situação mental. Então o exercício físico, ele equilibra a sua saúde emocional, tá bom? Isso é uma pesquisa que foi feita e foi comprovada que quando eu estou em atividade física, eu tenho equilíbrio mental. Uma certa vez, eu juntamente com meu esposo, fomos atender a uma família que estava com um problema no relacionamento. Mas o problema estava muito grave. A esposa estava muito tranquila, estava querendo resolver a situação, disposta a tudo, tentar tudo. Mas o homem estava afundado na depressão. Ele estava assim surtado, nada para ele dava certo, tudo para ele era negativo, não tinha nada positivo, tudo que a gente colocava para ele não ia ter solução. E aí eu observei uma coisa. Eu fui perguntando, chegamos a uma pergunta: como está a questão do equilíbrio de vocês? Como está a questão da saúde emocional? Como está a questão física? Vocês fazem atividade física? Como é essa questão? A esposa, ela disse o seguinte: irmã, eu não falho na minha caminhada. Todos os dias eu me levanto, eu oro, eu me ajoelho, eu faço a minha comunhão com Deus ali, eu oro e eu pego, calço meu tênis e vou caminhar. Tem 3 anos que eu faço isso consecutivos. Olha. E aí a gente fez a mesma pergunta para o esposo. Nunca fiz uma caminhada. Nunca fiz exercício físico. Eu nem gosto. Gente, hoje em dia exercício físico é remédio. Sempre foi, né? É remédio. Tem pessoas que falam: eu não vou porque eu não gosto. Mas a questão não é gostar, filho de Deus. É exercício que vai liberar ali as substâncias essenciais que vai proteger o seu corpo. Tá? Endorfina, por exemplo. Você sabe o que é endorfina? A endorfina é uma substância que combate as dores do seu corpo. Quando você faz exercício físico, o seu corpo libera endorfina. Tá bom? Então, uma possível dor de cabeça que você teria, não vai ter, porque a endorfina está ativa. Porque você ativou ela com exercício físico. Tá entendendo como é que funciona? Então, a atividade física, ela vai te blindar de questões emocionais. Então saúde mental, então a pessoa não vai ter mais isso. Claro que vai ter, porque todos os dias nós enfrentamos dificuldades, atrocidades, problemas. É no relacionamento, é na escola, é na universidade, é no trabalho, é onde for, onde atuamos, nós estamos ali expostos a fatores estressores. E quando nós estamos expostos a fatores estressores, nós possivelmente podemos nos adoecer. Mas aí você vem e blinda com a atividade física, com o sol, com o repouso, que é o próximo que eu vou falar para você. Tá entendendo? Então você tem que correr atrás, irmão, também de você ter um equilíbrio emocional. E vamos aqui para a hora, 11h25. O que mais? Se eu realizar atividade física, agora eu venho aqui para falar para vocês. Eu mencionei que não é atividade física de ir para academia, não. É aquela atividade física que ela é prazerosa para você, que você consegue fazer dentro das suas determinações físicas. E não é 40, 35 minutos, é simplesmente 10, 15 minutos. É só para ativar o cérebro, para que o cérebro libere essa dopamina, libere a adrenalina na altura e na proporção que é cabível para o seu corpo.
é para liberar a endorfina que o seu corpo vai precisar. Você já ouviu dizer aquela frase assim: todo mundo adoece somente a partir da noite. O que acontece? Você já viu? Ah, teve o dia todinho, só veio sentir dor de barriga, sei lá, de noite, de madrugada. A febre tinha o dia todinho para vir, só veio de noite. Por quê? Vou explicar cientificamente para você. O que acontece? Aí eu vou entrar no outro tema dos remédios naturais, que vai ser o repouso, o sono, já com essa, tá? O que acontece? O nosso corpo, a partir da tardinha, 6 horas, ele já dá uma rebaixa de todos esses hormônios, certo? Então tudo que você tinha para gastar, você gastou ali de manhã até o fim da tarde. Fim da tarde, se você percebeu, seu corpo está mais esmorecido, pedindo, ai, calma, bora frear ele. Só que às vezes no dia a dia a gente não freia, a gente vai, pisa mais, força mais e tal, né? Com trabalho, com muita coisa, enfim. Mas o seu corpo, ele pede descanso no fim da tarde. Por quê? Porque na noite anterior, se você dormiu cedo, o que acontece? O seu corpo, ele começou a entrar, a preencher, vamos dizer assim, a fazer um preenchimento, uma reposição dos hormônios que você vai precisar para o dia a dia. Ah, então quando você dorme dentro das horas certas, que é mais cedo, o primeiro hormônio que começa a recarregar é o hormônio do sono, tá? Então vem ali o hormônio do sono, vem dopamina, vem adrenalina, enfim, então é um ciclo. Quando você dorme, é para repor esses hormônios, é para o descanso, é para o seu corpo repor as energias. Quando o pessoal fala assim, repor as energias, é para repor esses hormônios para que você consiga no outro dia amanhecer bem. Você já observou que quando você dorme tarde, e aqui eu vou entrar para o tema do remédio natural chamado repouso, o sono reparador, você já percebeu que quando você dorme tarde, você acorda esmorecido, fraco, cabeça pesada, parece que passou a noite e foi farreando. Parece que está de ressaca. Que é isso, meu Deus? Ah, mas eu dormi tarde, mas eu acordei mais tarde. Mas perdeu a reposição do principal hormônio do sono, a melatonina. Entendeu? Perdeu essa reposição. Não importa se acordou 11 da manhã, porque foi dormir às 4 da manhã, mas enfim, mas o corpo está em falta daquele hormônio. E aí ele vai se sentir o quê? Fraco, esmorecido, abatido, sem força, sem vitalidade. Aí você acorda assim, fraco, desanimado. E aí vai fazer as coisas desanimado. E isso vai virando um ciclo. Aí acaba, ó, definhando. Então, essa é a explicação. E essa explicação eu falo pra você. Lembra daquele livro que foi distribuído ano passado, o livrinho azul, que fala sobre as emoções? Tá lá no meio da página desse livro. Um quadro sobre o sono biológico. Sobre o sono restaurador, reparador. Queridos, o sono, ele é um fator importante, o descanso, o repouso. Deus, ele criou essa máquina para descansar. Não é por isso que nós temos o sábado do Senhor? Para esse repouso físico, mental e espiritual. Tá? Então, repouso, o sono, ele é importante para você estar regulado emocionalmente. Ah, mas eu estou desregulado emocionalmente, está tudo desabando na minha casa, todos os problemas, mas dorme tarde, né? Trabalha em excesso, às vezes tem coisa que você podia fazer depois, que você quer fazer logo, aí ultrapassa ali as horas, enfim. Não faz suplementação do corpo, vitamina D, vitamina B12, zinco, ferro, tudo. Se eu for citar todos. Então, gente, uma coisa leva a outra. Então, a nossa saúde mental também importa e depende muito de mim. Depende muito de eu tomar uma atitude. Deus, ele pode todas as coisas, ele pode te restaurar, ele pode te fazer curar da depressão, ele pode te curar de um burnout, ele pode te curar de um síndrome do pânico, ele pode te curar de tudo. Mas você precisa dar o primeiro passo. Tá? Você precisa dar o primeiro passo.
E aí nós temos a inteligência emocional. O que é isso? É fazer um reconhecimento. Uma das ferramentas da inteligência emocional é o autoconhecimento. Aí você começa a fazer umas perguntas do autoconhecimento. Quem sou eu? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Como eu tenho buscado a Deus? Quais são as minhas prioridades espirituais? Quais são as minhas prioridades físicas? O que é que eu posso fazer para que eu possa cumprir os 8 remédios naturais e eu conseguir ter mais vida, mais saúde? O que é que eu posso fazer para mim estar atrelado à Bíblia, que é a luz maior, a palavra de Deus, para mim ter uma vida mais saudável, sendo que nós temos N literaturas que falam sobre a nossa saúde física, mental e espiritual? O que é que eu tenho feito para me buscar esse conhecimento e aplicar na minha vida? São ferramentas do autoconhecimento. Quando você se conhece ou faz essas perguntas, você vai em busca de ajuda, de autoajuda, tá? Então se pergunte quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, em que área da minha vida eu posso melhorar, eu devo melhorar, em que área da minha vida emocional eu posso cuidar para que eu não venha sofrer de problemas psicológicos. O que eu posso fazer como um filho de Deus que reconheço que tudo isso que Ele destina para a minha vida é positivo, dá certo e que depende de mim. Queridos, eu quero encerrar lendo um livro, uma passagem da Bíblia lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5. Diante de todas as atrocidades que o mundo traz, desafios imensos que afetam a nossa vida espiritual, que afetam a nossa saúde emocional, que por vezes nos encontramos em um declínio muito grande, enfrentando ali doenças, quem sabe uma depressão, ansiedade, transtorno do pânico, um burnout. Diante de tudo isso, a palavra de Deus, ela diz assim para você. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, todos os seus medos, todas as suas fraquezas, todos os pontos negativos que você nomeia, que você se conhece, aí você sabe quais são. Lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Amém? Amém. Queridos, Deus, Ele tem cuidado de mim e de você. E Ele quer cuidar mais ainda. Ele quer que nós depositemos em suas mãos as nossas fraquezas, as nossas debilidades, as nossas doenças. Mas Ele quer também que nós tenhamos saúde e que nós nos movamos para isso. Portanto, depende de você, a sua saúde. Se você reconhece que tem alguma situação, algum problema e você não consegue, não hesite em buscar ajuda de Deus e ajuda profissional. Buscar a psicoterapia, buscar a terapia é importante, porque quando nós confiamos, lembra da pesquisa que eu falei para vocês, do ponto de Deus no cérebro? Quando nós confiamos, o nosso corpo ele reage só em confiar. Imagine quando partimos para a ação, não é mesmo? Então, que nesta manhã nós possamos reconhecer que nós temos um Deus Todo-Poderoso que cuidou do meu e do seu corpo, e Ele pede que nós cuidemos também deste corpo para que nós tenhamos mais tempo de adoração a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guie, que Deus te proteja, que Deus te cure e que Deus te abençoe a cada dia. Amém.
Louvado seja Deus. Vamos orar. Vamos pedir que Deus nos abençoe nesta tarde. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por estes momentos aqui na Tua casa. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós a todo instante da nossa vida. Mesmo que muitas vezes, aos olhos humanos, aos nossos olhos, não percebemos. Mas nós sabemos que Tu estás aqui, atuando ao nosso lado, nos ajudando, nos motivando, e que às vezes depende de nós, Senhor Deus, ouvir mais a Tua voz, atender o Teu pedido e assim cuidarmos muito mais de nós mesmos. Por favor, Senhor Deus, que possamos ter mais a escuta atenta e assim realizar o melhor para a nossa vida. Nos ajude, Senhor Deus, a conhecer, a blindar o nosso corpo de tantas dificuldades que o mundo, Senhor Deus, traz para a nossa vida. Que possamos ter equilíbrio em tudo que formos realizar. E que assim possamos ter equilíbrio emocional, equilíbrio, Senhor Deus, psicológico, que possamos saber enfrentar as atrocidades que acometem a nossa vida de uma forma leve, branda, para que o nosso corpo não venha sentir o impacto. Nós sabemos, Senhor Deus, que o inimigo, o Teu inimigo, ele quer o pior da nossa vida. Mas nós temos um Deus Todo-Poderoso que pode nos ajudar, que está do nosso lado, nos mostrando e nos trazendo conhecimento para assim, Senhor Deus, cuidarmos muito mais de nós mesmos. Por favor, perdoa as nossas falhas, nossos pecados, que nós possamos ser restaurados por Ti, Senhor Deus, que possamos ter pensamentos novos, um corpo novo, que seja restaurado por Ti, ó Deus. E que este mesmo corpo possa ser uma fonte de luz através de Ti, Senhor Deus, para outras pessoas. Nos dê, Senhor Deus, um sábado sobre a Tua presença, um descanso também na Tua presença. É o que Te peço em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Que todos tenham um sábado abençoado em nome de Jesus.